A classe A representa a elite brasileira, uma pequena porcentagem do total de toda a população brasileira. Muitos ou até mesmo a maioria destes programas publicidade consumidos pela elite brasileira especificamente não costumam passar em canais abertos como nós conhecemos. Por exemplo, a Globo, o SBT e a Record. Eles costumam passar em canais fechados, privados, onde custa um valor mais ou menos exorbitante para a maioria da população brasileira. Ou seja, só quem tem acesso a essa pequena elite, ou então, como nós conhecemos, a classe média. Nestes programas consumidos pela elite brasileira ou a classe A do Brasil, podemos encontrar artigos de luxo, como representados na moda em carros de luxo, carros de alta performance, seriados de alta performance em alta qualidade. Podemos também encontrar esportes refinados e etc. No contexto brasileiro, a classificação de classe social é frequentemente feita com a base em critérios como renda, educação, ocupação e estilo de vida. A classe B no Brasil geralmente se refere a um grupo socioeconômico que se encontra no meio da escala de renda e padrões sociais do país. Essa classe inclui pessoas com renda e nível de vida relativamente confortáveis, acesso a serviços básicos como educação e saúde, e a capacidade de adquirir bens e serviços de consumo. No entanto, a definição exata da classe B pode variar ao longo do tempo, e dependendo de quem a define, mas é geralmente associada a uma posição socioeconômica intermediária na sociedade brasileira. A classe C é uma categoria socioeconômica proposta pelo IBGE e que se refere a um grupo pertencente à classe média. O IBGE instituiu as classes A, B, C, D e E em lugar de divisões mais simplificadas como aquelas propostas pelos filósofos de matriz sociológica. Os estudos sociológicos iniciados no século XIX foram os grandes responsáveis pelo início do pensar sobre as divisões sociais por classes. Filósofos proeminentes em seu tempo, como Emile Durkheim, John Maynard Keynes e Karl Marx, observaram as dinâmicas de poder social e econômico e, dessa forma, puderam desenvolver suas teorias. A classe C engloba famílias que possuem um rendimento mensal entre 4 e 10 salários mínimos, ou seja, rendimento entre R$ 4.180 a R$ 10.450. A classe C costuma ser território de quem presta serviço à classe alta, ou seja, a classe A ou B. Com isso, diversos especialistas tentaram entender como funciona a mente do cidadão pertencente à classe C. Entre grandes pesquisas, Ortiz Júnior, subsecretário de Assuntos Metropolitanos, cita um projeto para entender como a classe C pensa sobre o próprio dinheiro. A pesquisa mostra que o planejamento e o controle financeiro são mais sérios do que para a classe A e B, e que as compras por impulso são mais mal vistas. Além disso, eles veem a compra como uma forma de incluir, sentir-se parte, e não de se diferenciar como é mais comum nas classes mais altas. Com base nessas pesquisas, o trabalho das agências pode ir além da elaboração de comerciais. Elas também orientam as marcas sobre como se posicionar para alcançar a classe C, mudar linhas de produtos ou embalá-los de formas diferentes para que mais pessoas possam comprar os produtos. O que vai distanciar a possibilidade de consumo de alguém de uma classe mais alta e alguém da classe C é o desembolso pontual que se vai fazer do produto. Eles acreditam. Com isso, as agências exploram a sugestão de linhas de produto, a embalagem menores, gramaturas diferentes, para que as empresas consigam acessar um público que quer comprar aquele produto, mas talvez só consiga comprar menos. A classe D é uma categoria de organização socioeconômica proposta pelo IBGE para atender ao caso específico da sociedade brasileira. Desde o século XIX, com o início dos estudos e pesquisas acerca dos parâmetros socioeconômicos que geram a sociedade, categorias como essas foram feitas para melhor compreender o funcionamento de um país em determinado contexto social. Assim, os filósofos Durkheim, Karl Marx e o economista John Maynard Keynes foram alguns dos responsáveis pelo estudo desses fenômenos sociais de estratificação. Desta forma, o século XIX, com suas mudanças tanto geográficas quanto econômicas e sociais, foi palco desses estudos que continuam até hoje. Assim, a classe D é composta, sobretudo, por pessoas que mantêm empregos com renda baixa, porém possuem carteira assinada e com
e contam com certa estabilidade. No entanto, os valores de renda familiar não são suficientes para que cada pessoa da família possa viver plenamente e ter direito ao lazer. Então, a classe E, ela ao longo dos anos vem sendo muito estereotipada e muito negligenciada na televisão nacional, tá? A maioria das representações de novelas, jornais e tudo mais sobre a classe E é de forma bem simplista e bem subrepresentada. É algo muito raso. Eles sempre dão um jeito de meio que conturbar a situação da classe E. E isso é muito feio, muito errado. Algo que precisamos mudar urgentemente. Felizmente, né, ainda existem alguns programas que ajudam a tirar essa invisibilidade da classe E. Eu vou citar dois aqui para vocês, que é o Sem Teto, mas não sem voz, que é um documentário que explora a vida de pessoas sem teto, dando-lhes a oportunidade de compartilhar suas histórias e desafios. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês hoje é Riqueza e Pobreza. Essa série analisa as disparidades econômicas e sociais em diferentes partes do mundo. São dois programas que eu resolvi trazer para vocês, que são programas que abrangem muito o que realmente é a classe E. E é muito importante para vocês assistirem. Enfim, para finalizar, é muito importante a gente dar cada vez mais voz para a classe E no nosso país. Porque isso, querendo ou não, ajuda a construir uma sociedade mais justa e inclusiva, que é o que todos nós queremos e lutamos diariamente. E a gente solucionando esse problema da classe E, da invisibilidade da classe E, vai ajudar cada vez mais, né, a que nós conseguimos manter, criar o Brasil um país cada vez mais inclusivo e justo para todos.